Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima e continuamos nessa quarentena. Infelizmente, Rio de Janeiro encontra-se aí em estado grave, né? Muitos casos, não podemos ainda sair, estar em ambientes públicos e continuamos mais um módulo da nossa casa. Esse módulo 13, ele vai falar sobre os pronomes relativos. Esse módulo, ele vai auxiliar o próximo módulo, que é de orações adjetivas. Então, há uma relação desse módulo com o outro. É importante que você saiba disso para que você já fique atento que não vamos poder descartar esses pronomes quando formos estudar as orações adjetivas. Então, nós vamos precisar de saber esses pronomes, ok? Vocês estudaram no 6º ano os pronomes. Tenho certeza que alguns ainda lembram, mas como os pronomes relativos eles são vistos lá no finalzinho, vocês acabam esquecendo no decorrer aí dos anos. Então, quais são os pronomes relativos? Eu tenho que, quem, o qual, que pode variar para feminino e para o plural, né? Então, ficar a qual, as quais ou os quais. O cujo, que também pode variar para o feminino e para o plural, cuja, cujos e cujas. Quanto, que também sofre variação para quantos, quanta e quantas. E o onde, que é invariável como que e o quem. O onde, ele pode vir antecedido de preposição, de onde ou aonde, tá? Ele não muda em relação a gênero e número, mas ele pode estar antecedido de preposição. Para que servem os pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles se referem a um termo anterior. Então, para que eu não repita um termo que já foi dito na minha frase, eu uso um pronome relativo. E ele também tem um papel importante, que é o que vocês vão ver no próximo módulo, que é introduzir as orações adjetivas. Então, ele introduz uma oração adjetiva. Por que ele faz isso? Porque ele se refere a um termo anterior. Então, a gente tem aqui, você cantou uma música. A música é linda. Eu tenho duas orações. Você cantou uma música, a música é linda. Olha só, quando eu junto aqui esses dois períodos para um período só, porque a gente não fala assim, olha, você cantou uma música, a música é linda. Você lê um texto, o texto é lindo. A gente fala sempre direto, você lê um texto que é lindo, você cantou uma música que é linda. A gente observa que a gente substitui esse substantivo por um pronome relativo. Então, a música que você cantou é linda. O que você cantou? Cantou a música. Então, observem que esse que, ele substitui o substantivo música. Ele está se referindo a esse substantivo música. Então, por isso que ele é um pronome relativo. Ele está introduzindo uma oração adjetiva e ele se relaciona, ele está se referindo a um substantivo anterior. Vocês viram que o que, ele também aparece nas orações substantivas, mas é importante uma coisa, vocês não podem confundir que o que lá nas orações substantivas, ele é uma conjunção integrante. E o que nas orações adjetivas, ele é um pronome. Ah, tá, o que isso interessa? Isso é muito importante, principalmente para que você possa classificar as orações. Olha aqui, se o que ele for pronome, como eu já falei, ele está relacionado a uma oração adjetiva. Se o que ele for conjunção, ele está relacionado a uma oração substantiva que vocês já viram nos módulos anteriores. Como eu sei? Se eu tenho dúvida, o que eu faço? O que ele está se referindo a um termo anterior. Então, eu posso substituir pelo qual ou pela a qual. E aí eu vou saber que é um pronome. O que, se for uma conjunção, eu posso substituir pela palavra isso, disso, nisso.
dependendo se eu tiver preposição. Então, olha só, o livro que li é muito bom. Eu poderia dizer o livro o qual eu li é muito bom. Então, eu posso substituir esse que pelo o qual. Então, isso me diz, me garante que esse que é um pronome. Olha embaixo, sabe-se que o livro é bom. Eu não posso dizer sabe-se o qual o livro é bom. Sabe-se o qual é bom. Não há sentido. E eu posso substituir por isso. Sabe-se, isso é bom. Então, sabe-se, isso é bom. O que é bom? Isso. Então, eu posso substituir por isso. Essa regrinha do isso, nós vimos até um macete lá quando vimos as orações substantivas, que poderia substituir pela palavra isso. Então, se você quer saber se o isso é pronome, você substitui pelo o qual ou a qual. Se você quer saber se é conjunção integrante, você substitui pelo termo isso. Lembrando que o que, quando ele introduz uma oração adjetiva, a oração adjetiva, ele está fazendo o papel de quê? De um pronome relativo. E o que, quando ele introduz uma oração substantiva, ele está fazendo uma função de conjunção integrante. Ele é uma conjunção integrante, ok? Recapitulando, pronomes relativos, eles têm a função de se referir a um termo antecedente. Então, eles substituem um termo antecedente, algo que já foi dito na frase, e ele introduz orações adjetivas. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, o qual, cujo, quanto e onde. Lembrando que o qual, cujo, quanto são variáveis, isso é, eles tanto podem ir para o plural quanto para o feminino. O que, o quem e o onde são invariáveis, porém, o onde, ele pode ter aí preposição na frente, aonde ou de onde. Esses pronomes, eles podem ser usados, dependendo de qual for, para um determinado caso, ou o exemplo do que se encaixa em qualquer caso. Então, se você estiver na dúvida sobre qual pronome usar, garanta-se pelo que, porque o que se encaixa em qualquer um dos casos. Agora, o quem a gente utiliza para pessoas, tá? O que eu posso utilizar em qualquer caso, o quem eu utilizo para pessoas, o qual, a qual eu também posso usar para coisas, para pessoas, mas lembrando que ele vem com o artigo na frente e que normalmente depois dele aparece uma preposição, tá? Depois dele aparece uma preposição. O cujo, que pode variar, o cujo aí, ele vai estar relacionado a uma possessão, então indica posse, o cujo. Ele vai estar sempre entre, aqui vocês vão ver, entre dois substantivos, então é uma dica importante, o cujo está entre dois substantivos e indica posse. O quanto, antes do quanto aparece a palavra tanto, tudo, todo e bem, e aí depois o quanto. E o onde se refere a lugar fixo. Isso daí tem a apostila, tá? Você vai ver, depois a gente vai ver na sua apostila que está dando as dicas. Vamos olhar aqui as frases, ver como esses exemplos se comportam? A gente tem aqui, essa é a professora de quem falou? Então, eu tenho, essa é a professora de quem falou. Observem uma coisa, quem eu falei para vocês que se refere a pessoa, e professora é pessoa. Então, esse pronome relativo está se referindo à professora. Ele está antecedido de uma preposição, porque falou de quem? Ó, eu uso de quem.
Então não há importância do meu pronome relativo estar antecedido por uma preposição. Isso daqui chama-se regência. Então, quer saber aí se você sabe usar também as preposições adequadas. Então, falou de quem? Da professora, ok? Tem aqui, o hotel onde fiquei é lindo. Fiquei onde? Então, esse onde aqui se refere a qual substantivo? A hotel. E observem que eu falei que o onde nós usamos para o local fixo. Então, a gente tem aqui hotel como um local fixo. Então, fiquei onde? Aqui no hotel. O onde substitui a palavra hotel, que é um local fixo. Li o livro sobre o qual tinha falado. Li o livro sobre o qual. Observem aqui, eu tenho o qual e tenho a preposição sobre. Então, lembra que eu falei que eles vêm ali perto de uma preposição? Então, tinha falado sobre o quê? O livro. Então, o qual substitui o substantivo livro. Ele não fez tudo quanto prometia. Olha o quanto aqui. Prometia o quê? Tudo. Então, esse quanto, ele está se referindo à palavra tudo. E normalmente, como eu falei, tem o tanto, tudo, todo e bem ali junto com o quanto, né? Escolhi os alunos cujas notas foram 10. Observem aqui o cuja. Eu falei para vocês que o cuja, ele se refere à posse, a próprio. Então, os próprios alunos, eu estou falando dos próprios alunos que tiraram 10, cujas notas foram 10. Então, eu estou falando de posse. Eu posso pensar nos próprios para poder saber que é uma relação de posse. E outra dica importante é que cujas notas, né? Cujas notas, eu falei cujos alunos, mas são cujas notas. O pronome cujo, ele vem entre dois substantivos. Olha aqui, ó. Eu tenho alunos e notas. Então, o pronome cujo, ele está sempre entre dois substantivos e ele identifica algo próprio, ele indica posse, tá? Então, as próprias notas 10 que eu estou falando. Então, escolhi os alunos cujas notas foram 10, ok? Peguem aí a apostila de vocês pra gente ver os exemplos. Deixa eu pegar a minha aqui. Abram na página 458 e aí você vai ver que na segunda coluna tem o quadrinho com os pronomes. E aí você tem lá a palavra que exerce no exemplo acima, né? Que tem aí o hoje você pratica um pequeno gesto que se transformará em algo amanhã. Então, que transformará algo amanhã é um gesto. A função de pronome relativo. Esses pronomes referem-se a outros termos empregados na frase, evitando a repetição desnecessária e melhorando a coesão textual. Marquem essa parte aí na apostila de vocês, que é importante. Esses pronomes referem-se a outros termos já empregados na frase, evitando repetição desnecessária e melhorando a coesão textual. Conheça outros termos que atuam como pronome relativo. A gente tem aí o que é usado para pessoas ou coisas, o quem, pessoas ou seres personificados, o qual e suas variações, usado para pessoas ou coisas, substituindo o que para evitar ambiguidade. Então, quando a gente tem uma frase que não sabe do que está se referindo, a gente usa o qual ou a qual. Por quê? O fato dele poder mudar feminino, masculino, singular ou plural, demonstra aí o termo correto ao qual ele se refere. O cujo suas variações
que ele está ligado a qualquer substantivo indicando posse. Quanto ele antecede a tudo, todos e todas, mesmo que seja implícito. O que é isso? Pode não estar escrito na frase, mas fica subentendido, né? Não está explícito, mas você entende ali que poderia ter essa palavra. O onde, que pode variar com preposição para onde, de onde, que está se referindo a um lugar fixo. É muito comum as pessoas usarem esse onde para demonstrar lugar, que não é lugar. Então isso é errado. Os sentimentos onde você expôs. Não é onde, porque não é um local, tá? Deixa eu ver. Os desejos onde você se mostrou. Não é local. Então eu uso o onde sempre para falar de local, ok? O onde ele não se encaixa em outro lugar que não seja local, assim como posse para indicar, e posse não, o cujo para indicar uma posse. Damos o nome de antecedente ao termo a que o pronome se refere. Olha aí. Esse é o planeta em que eu quero viver. Esse é o planeta em que eu quero viver. Quero viver onde? Planeta. Então, esse que se refere a planeta. Antecedente, então, como está dizendo, é o termo em que o pronome se refere. Então, planeta é o substantivo que esse que está substituindo. Professor, eu poderia usar onde? Poderia, porque eu estou falando de lugar afixo. Então, esse é o planeta onde eu quero viver. Eu poderia usar o onde também, por ser local fixo. Então, o que ele está substituindo aí planeta, ok? Por isso, um pronome relativo. Olha a dica que eu dei ali para substituir pelo qual, se você ficar na dúvida se esse que é ou não um pronome. Se eu coloco aí, esse é o planeta o qual eu quero ver, daria certo, teria sentido. Então, me indica, aí eu tenho a certeza que esse que é um pronome relativo, ok? Vamos para o outro exemplo? Olhem lá. A campanha a qual me referi já está no ar. Então, a campanha a qual me referi a quê? A campanha. Então, esse a qual está o quê? Substituindo, está se relacionando com a palavra campanha, com o substantivo campanha. Então, para não repetir, eu tenho a oração aí. A campanha já está no ar e a campanha que me referi. Então, o que eu faço? Para não haver repetição de termos, eu boto a campanha a qual me referi já está no ar. Então, você vai ter aí o exemplo embaixo, está aí mostrando que eu posso substituir o qual, né? E tem, você sabia que ele é o novo diretor do projeto? Quando eu falo, você sabia que ele é o novo diretor do projeto? Esse que, ele é um pronome ou ele é uma conjunção? Observe que eu posso falar, você sabia o qual é o novo diretor do projeto? Eu não posso falar, mas eu posso falar assim, você sabia disso? Olha isso aparecendo. Se eu posso substituir por isso, é porque está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Olha aí, você sabia o quê? Então, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva. Neste caso, o que ele é uma conjunção e não um pronome. Olhem o segundo exemplo aí, depois desse. Esse é o novo projeto de que lhe falei. Esse de que lhe falei de quê? Do projeto. Eu posso substituir pelo o qual, que neste caso, por conta da preposição, ficaria do qual lhe falei. Então, esse é o projeto do qual lhe falei. Sendo assim, a gente tem aí um pronome relativo, porque eu posso substituir pelo do qual. O exemplo 3, o projeto é tão bom que outras cidades já estão interessadas
em desenvolvê-lo. E aí, esse que? Ele é conjunção ou ele é um pronome relativo? O projeto é tão bom que outras cidades, então, estão interessadas. Outras cidades estão interessadas em quê? No projeto. O qual outras cidades estão interessadas? Eu posso substituir? Se eu posso substituir, então eu tenho aí um pronome relativo. Por fim, é preciso ficar atento à necessidade de inserirmos preposição antes do pronome relativo em determinados casos. O que é isso? Se a palavra que está ali relacionada, ela exige uma preposição, você precisa adequar essa preposição ao pronome, como a gente fez aqui oralmente. Isso daí é para se adequar às regras. Então, o planeta em que vivemos precisa do cuidado. Você vive em que lugar? Em que lugar? Então, em que vivemos? Vivemos em algum lugar. Então, o planeta em que vivemos. Eu preciso aí da preposição em antes do que. Olha o outro exemplo. O projeto do qual lhe falei já está em andamento. Então, quem fala de alguma coisa. O projeto que eu te falei está do qual lhe falei. Então, quem fala de alguma coisa, do qual lhe falei. O projeto, que aí está se referindo, né? O antecedente é o projeto. Aquele homem com quem conversei está interessado. Quem conversa com alguém. Então, por isso, aquele homem com quem conversei. O quem substitui a homem, então, conversei com o homem. Seria essa oração. Então, conversei com quem? Com o homem. Quando eu mudo isso para um pronome, para tirar essa repetição que eu tiro o substantivo homem, a frase então fica o homem com quem conversei, ok? Precisam ficar atentos se é necessário o uso da preposição ou não. Então, recapitulando, os pronomes relativos que são que, quem, o qual, cujo, quanto, onde, eles se referem, eles estão substituindo um termo antecedente, ele introduz uma oração adjetiva, então ele está introduzindo a oração adjetiva. Lembrando que o que ele é universal, eu posso usar para qualquer caso, o que eu uso para pessoas, o qual normalmente eu tenho uma preposição, cujo indica posse, ele está entre dois substantivos. O quanto, eu tenho a palavra tudo, todo, bem. Então, pode estar explícita ou não essas palavras. Aqui a gente tem a palavra tudo, né? Mas poderia ser tanto, poderia ser bem. E o onde, eu falo de local fixo, que pode variar para aonde, com preposição, ou de onde também, que é preposicionado. E para não confundir pronome que com conjunção que, é só você lembrar que o pronome que, ele introduz uma oração adjetiva e você pode substituir pelo o qual ou a qual, e a conjunção integrante que introduz uma oração substantiva e você pode substituir por isso. Então, qualquer dúvida vocês podem tirar pelas redes sociais comigo e também na sua aula ao vivo com a professora Bia, ok? Até o próximo capítulo e um grande beijo!